It's time! Guilherme Bomba aqui mais uma vez e hoje um tema especial aqui com vocês. Eu vou chamar o primeiro e único Ivan Love, que vai dividir o espaço comigo. Seja bem-vindo, Ivan Love. E aí? Super animado. E aí? Ivan Love, com quem que nós falaremos hoje, Ivan Love? Guilherme, hoje vamos falar com a Melissa Gatto, atleta do UFC. Ela nasceu em Campinas e radicada em Toledo, no Paraná. Então, mas Ivan, chama ela igual pé de octógono, vai. Com vocês, Melissa Gatto! Olá! Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada aí pelo convite. Melissa, como é que começou a sua história aí com as artes marciais, Melissa? Eu comecei pequena já, né? O meu irmão, ele treinava Kung Fu e eu gostava muito de ver ele treinar e falei para minha mãe que gostaria de treinar também. Aí minha mãe falava, não, filha, vamos fazer outra coisa, você não gosta de fazer outra coisa? Eu falei, não, mãe, eu quero fazer o que o humano faz. Porque é legal bater nas pessoas. Aí ela me colocou para treinar e desde então eu continuei treinando. Ele até parou de treinar e eu continuei treinando, né? Fiz algumas lutas de K1, de Jiu-Jitsu, fiz a minha estreia no MMA Amador. Aí logo depois já fui pro profissional, fiz apenas uma luta no MMA Amador. Depois fui pro profissional e estou até hoje aí lutando no profissional, né? E você nunca foi de brincar de boneca, então, pelo jeito? Não gostava, não. Não? Mas você fez sempre esses esportes assim ou partiu para outros radicais? Sei lá, jogar bola, jogar vôlei, fazer nada? Só porrada mesmo? Não, eu jogava basquete já quando eu era mais nova. Eu gostava bastante de jogar basquete, mas eu acho que eu sempre gostei muito de luta. Sempre foi uma coisa que eu me amarrei muito, assim, desde o começo, desde que eu comecei a treinar. Era uma coisa que me desafiava muito, então acho que eu sempre gostei de desafios, né? Melissa, isso começou no Kung Fu. O Kung Fu, assim, eu sou bem leigo, sabe? Perguntar de bestão mesmo. O Kung Fu é o do Bruce Lee? É. E chegou a disputar campeonato de Kung Fu? Então, a gente lutava point, né? É tipo... Acho que tem até no K1, que eles falam que é tatame, né? Então, se faz 3 pontos, acaba a luta. A sua primeira luta foi com que idade, Melissa? Assim, acho que quando você começou a competir ali, assim. Acho que foi com uns 13 anos, mas foi point, né? Que eles falam. Eu ainda era bem pequena. Aí, depois eu fiz algum K1 com 19, eu acho, 18 ou 19. Foi a minha primeira luta de K1. Aí, logo depois, eu já fiz a minha estreia no MMA Amador, né? Você começou desde pequeno com o seu irmão, deve ter batido no seu irmão depois, inclusive, né? Como pede. E como é que foi, assim, o momento, beleza? Você falou, com 13 anos você já estava lutando. Mas qual foi o momento, assim, que você falou, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida? Porque gostar do esporte é uma coisa, gostar de praticar é uma coisa. Mas quando é que nasceu, assim, a Melissa lutadora, de fato, falou, é isso que eu quero fazer para minha vida? Então, acho que foi quando eu comecei a fazer faculdade, que eu comecei a fazer letras. Eu gosto muito, né, de português, de inglês, e eu comecei a fazer faculdade de letras. Mas eu via que, tipo, isso era mais um hobby, que era uma coisa que eu gostava, mas, tipo, não era a ponto de querer viver disso, sabe? E eu sempre treinava e já competia. Então, eu via que, tipo, o que eu gostava de fazer, o que fazia meu coração bater mais forte era estar ali dentro do tatame, né? Era vivenciar isso, era viver disso. Por mais difícil que seja você viver da luta, era o que fazia o meu coração bater mais forte. Então, eu sempre gostei das dificuldades. Eu acho que é uma dificuldade você viver de atleta. Você ser atleta no Brasil é muito difícil, né? Sim. Imagina a Melissa de professora de português na escola, hein? Você não entregou a tarefa, já é cotovelada de cima para baixo aqui, eu não...
Não, e as duas lutas, né, Melissa? Acho que assim, ser professor e ser lutadora no Brasil, acho que né, a gente sabe que a valorização é muito difícil, né? Mas que legal, ganhamos uma lutadora, né? Acho que legal. É professor também. É um semi-doutor. Eu sou professor também, Melissa. Mas eu não posso dar soco nos alunos. Não... Por isso que ele deu essa valorizadaça aí, né? Brincadeira, Guilherme. Respeito pra caralho, velho. Vocês são foda. Ela partiu pro MMA em 2016, né? Mas antes disso, saiu do Kung Fu com quantos anos? Então, eu fiquei acho que até uns 15 anos, 16 por aí no Kung Fu, e depois eu fui treinar, mas eu treinava Muay Thai mais aquele por treinar mesmo, sabe? Não era voltado para competição a princípio. Eu fui treinar mais porque eu também queria perder peso. Foi mais ou menos por isso. Eu gostava de treinar, era uma coisa que eu acho que eu sempre gostei de fazer, então meio que eu ia porque eu gostava mesmo de treinar, né? De fazer o esporte, praticar o esporte. Até então, acho que eu nem tinha a intenção de ser uma lutadora, de virar uma lutadora mesmo. Aí eu fui só por praticar mesmo. Aí depois meu professor falou, você quer fazer uma luta de K1? Eu falei, pode ser, vou fazer. Aí eu gostei, eu comecei a achar divertido e aí depois de um tempo ele falou, não, seria legal você começar a treinar jiu-jitsu e tal. Só que eu não achava que eu ia gostar tanto do jiu-jitsu, né? Hoje é o meu carro-chefe, eu acho que o jiu-jitsu hoje, pra mim, eu não vivo sem, eu gosto de treinar de kimono, eu não consigo ficar sem treinar de kimono e hoje acho que a maior parte das minhas lutas eu defino no chão. Hoje você tá noiva, né, Melissa? Eu tô o quê? Tá noiva? Tô não. Não tá noiva, não? Eu achei que você tava noiva já. Então tá, então vou perguntar aqui, ó. Pô, quebrei, velho. Mas achei que tava noiva, pô. Momento! Agora, vou aproveitar o momento agora, então, que é uma surpresa. Não, agora... João, aproveita, brilha, moleque. Mas, ô, Melissa, quanto tempo que você tá namorando já, então? Então, eu e o João, a gente começou a namorar faz uns 6 anos. Acho que esse ano a gente completa 6 anos já. A gente se conheceu quando eu fiz a minha primeira luta amadora de MMA. E desde então a gente tá junto, né? Foi quando eu troquei de equipe, fui treinar com ele lá em Cascavel. Eu fazia faculdade em Cascavel, mas eu treinava em Toledo. Aí, quando a gente se conheceu, aí ele me chamou para ir lá fazer parte da equipe dele, né? Que era a Team Bronx lá em Cascavel. Aí eu ia, estudava de manhã, fazia estágio à tarde e treinava à noite lá com eles. Aí voltava para casa em Toledo, que dá uns 30 quilômetros de Cascavel. E foi assim por um bom tempo, né? Aí, engraçado que depois que eu terminei a faculdade, que eu fui morar em Cascavel, né? Eu passei por tudo isso, e aí eu fui morar em Cascavel. E aí a gente passou um bom tempo lá na Team Bronx. Eu sou muito grata, né? A todo mundo que eu conheci lá, todo mundo que sempre me ajudou lá, meus professores. Antes de você começar a namorar com o João, assim, tipo, um cara comum, tinha medo de chegar na Melissa? Assim, porque a gente sabe que o João é mais fácil, porque o cara também é lutador, né? Mas antes disso, o MMA, as artes marciais, assim, afastava o público masculino de você? Assusta um pouco ou não? Cara, não sei se medo, mas eu acho que... Não sei, acho que eu nunca, tipo, dei espaço para um cara que não fosse desse ramo, sabe? Porque eu acho que não ia dar certo. Porque eu sempre tive que treinar muito, tive que me dedicar muito. A gente tem que se abdicar de várias coisas pra gente estar onde a gente está, né? Pra gente poder chegar onde a gente está. Então, eu acho que... Não sei, acho que eu nunca abri espaço para pessoas que, tipo, não queriam fazer parte dessa rotina, sabe? Porque é uma rotina difícil, é uma rotina que não tem... como você fala, escolhe eu ou a luta. Escolhe a luta, ó. Né? Isso é uma coisa que acontece bastante, né, Melissa? Tipo assim, aí, supondo lá, se encontrou alguém, o cara fala, mas aí vai ter uma festa do meu sobrinho, vai ter não sei o quê, porra, né? Mas
Eu acho que o grande lance que dá certo é isso, né? Ter alguém que te entenda, que tá junto com você, né? Que faz um X1 ali. E fora que acho que a rotina é difícil, a dieta é difícil, psicologicamente é difícil, falta patrocínio, falta muita coisa, né? Então acho que sempre tem que estar ali dando esse suporte e entendendo o lado do atleta, né? Que é difícil você ser atleta. E dentro disso que você estava falando, qual que você acha que é a maior dificuldade do atleta hoje no Brasil? Eu acho que é o patrocínio mesmo. Dieta, essas coisas, você tira de letra. A gente tem que tirar, né? A gente escolheu isso, tem que fazer o bem feito, né? Então, acho que o mais difícil não é nem você fazer a dieta, é você fazer a dieta e seguir todo o cronograma de treinos, né? Tipo, é uma carga horária pesada, praticamente a gente tem, sei lá, 1h30, 2 horas de descanso entre um treino e outro, né? Tem vezes que a gente faz 3, 4 treinos por dia, então é cansativo. Aí você ainda tem que fazer dieta durante todo esse período de 3 a 4 treinos por dia, né? É difícil. E toma muito suplemento, Melissa, para ajudar a manter tudo isso aí? Essa carga pesada? Não tenho tomado suplementos, não, porque acho que é uma coisa que pode, né, acontecer no exame de doping, ter uma alteração. Então, acho que hoje eu procuro não tomar nenhum tipo de suplemento. Vai no ovo e no frango, basicamente. E a batata doce, né? Tô entendendo agora, rapaz. Não sei se deu para reparar aqui, eu tô entendendo isso agora. Melissa, você falou aí questão do patrocínio, que eu acho que é uma coisa indispensável, né? Porque vamos voltar do que você falou, que o esporte, infelizmente, é legal, sei lá, torcer e tal, mas ninguém vê o que você passa no dia a dia, né? Na hora de ver lá na luta, você só vê só o final. E como é que vocês fazem, assim, por exemplo, quando falta patrocínio, qual é o caminho que vocês buscam, assim, para levantar a grana, para tudo mais? Então, é que nem eu falei, né? Além da nossa rotina de ter esses 3 a 4 treinos por dia, a gente ainda tem que dar aulas, trabalhar, a gente tem que encaixar tudo isso durante a nossa rotina. Então, realmente uma rotina muito desgastante, né? Porque aí o horário que você teria de fato para descansar, você vai dar uma aula, você, né, vai fazer um dinheiro, porque se depender de patrocinador, você não vive. Está no Brasil, a bolsa que eles pagam no Brasil é uma bolsa simbólica, não dá para você viver nem um mês, eu acho, com a bolsa, né? Às vezes não dá nem para pagar passagem para você ir lutar. E tem muita diferença do patrocínio masculino para o feminino, Melissa? Eu não sei, eu acho que ultimamente está difícil para todo mundo, né? Principalmente por conta da pandemia, eu acho que ficou ainda mais difícil do que já era. Eu acho que todo mundo está passando por muita dificuldade, mas a gente agora vai encontrar mais dificuldades ainda do que a gente já tinha. Então, eu acho que é difícil para todo mundo. Principalmente para o nosso esporte, que é o MMA, né? Ainda não é um esporte que é muito bem visto. As pessoas ainda acham que é tipo briga, que às vezes vai colocar a marca junto com uma pessoa que briga, né? Então, tem tudo isso, eu acho, em relação a patrocinador, sabe? Acho que você patrocinar, por exemplo, o futebol, né, que é um esporte que todo mundo conhece, que é bem visto, eu acho que é muito mais fácil do que você patrocinar o MMA, né, que às vezes é um pay-per-view que você tem que pagar para você ver, não é uma coisa que todo mundo conhece, então eu já acho que é mais difícil ainda. Eu acho que ainda não é popular, né, Melissa? Eu achei bem que você falou. De todo mundo achar que é briga, que não é um esporte, né? Mas o legal é que, assim, né, tem uma máxima aí que diz que o MMA é o esporte que mais cresce no mundo, né? Graças a Deus. As informações que eu tenho da Melissa aqui, ó, que ela luta até 57 quilos. Procede ainda, Melissa? Ou se tem ideia de mudar isso depois, sei lá, vai subir na idade, vai ter uma dificuldade para bater peso, essas coisas, ou para você vai se manter isso do começo ao fim? Não, na verdade, no começo da minha carreira eu comecei lutando na categoria acima, né? Até porque eu sempre fui mais gordinha e conforme o tempo foi passando, eu fui ajustando a minha dieta, ajustando os treinos e
fui descendo de categoria, né? Eu comecei lutando de 66, eu lutei de 61 e hoje eu luto de 57. E a princípio é uma categoria que eu gostaria de continuar lutando até chegar, né, em uma disputa de cinturão, mas a princípio eu quero continuar nessa categoria. Eu acho que é uma categoria boa para mim. Eu acho que o 61 hoje já as meninas têm uma vantagem física muito grande sobre mim, então eu acho que o 57 é a minha categoria mesmo. Então são 6 vitórias e 2 empates. Isso. O empate não é muito comum, né? Não, mas no Brasil a gente não pode esperar muita coisa. Como é que acontece o empate? Os dois desmaiam junto? Como é que é assim? O empate é quando os árbitros acharam que, sei lá, a luta foi meio parelha. Sim, eu acho que o estilo que tem mais vantagem no MMA é o wrestling mesmo, porque às vezes a luta tá muito parelha e você consegue uma queda, você já tá ganhando o round. Principalmente fora do Brasil, isso é muito, muito comum, sabe? Porque quando você derruba, você fica por cima ali, por mais que você não tá com um ground and pound tão efetivo, você derrubou, você conseguiu a queda, você já tá ganhando. Os árbitros, eles têm que dar a pontuação no final de cada round, ou ele pode decidir, por exemplo, ele vai lá e deu 10-9 para você no primeiro, mas ele chegou no último, ele viu que a outra foi melhor e que resolve que ele dá a vitória para outro, para adversário, no caso. No final de cada round. Cada atleta começa com 10 pontos, né? Aí, tipo, sei lá, você tá sendo mais efetivo, machucou mais, derrubou 10-9 para você, entendeu? Todo atleta começa com 10 pontos. Pontuar o round, não é a luta em si, entendeu? Então, assim, essa visibilidade é uma coisa que está constante, né? Sua, assim, qual que foi a que te deu o maior boom, assim, que você falou, agora ganhei um espaço legal? A luta que eu tive mais visibilidade foi a minha última luta, né? Que foi na Nação Cyborg contra a Carol Rosa, que hoje ela também é contratada do UFC. Eu luto até 5-7, já lutava até 5-7 já naquela época. E eu aceitei lutar com ela de 61, acho que, sei lá, uma semana antes da luta. E ela já vinha, tipo, com muita visibilidade em cima dela. Era uma atleta cotada já para estar no UFC. Ela já tinha vindo de vitórias muito importantes na carreira dela. E eu lutei com ela e finalizei ela no primeiro round, né? Então, acho que foi aí que eu tive maior visibilidade. Melissa, e quantas horas treina por dia um atleta de MMA profissional? Cara, difícil assim dizer quantas horas, mas eu acredito que, sei lá, dá umas 8 horas por dia, por aí. Porque o difícil de ser atleta de MMA, eu acho que a diferença, assim, de você ser atleta, por exemplo, de jiu-jitsu. Jiu-jitsu você vai treinar, sei lá, 3 vezes por dia, mas você vai treinar só o jiu-jitsu. Vai fazer uma preparação física, mas você vai estar sempre treinando isso, só isso, entendeu? Acho que a diferença de você ser um atleta de MMA é que você tem que treinar várias modalidades. Você nunca pode deixar, né, o seu carro-chefe, que é o que você faz de melhor, tipo, descer um nível, mas você também tem que evoluir em outras áreas, né? Tenho, sei lá, preciso evoluir no wrestling. Então, eu tenho que treinar o wrestling, mas eu também não posso deixar de treinar, por exemplo, a trocação, que seria o meu carro-chefe, entendeu? Então, acho que essa é a maior dificuldade do atleta de MMA, você ter várias modalidades para você treinar e no final você tem que juntar tudo isso, entendeu? Antes de você despontar ali pro UFC, né? Chegar no UFC, você fez muito camp de alguns lutadores até do UFC já, né? Sim. E como que funciona o camp? Assim, você vê uma fraqueza, você vai treinar só aquilo ou não tem nada a ver, assim? Então, eu acho que o camp, quando você vai ajudar, né? Geralmente a pessoa escolhe uma pessoa para fazer mais ou menos o jogo da pessoa na qual você vai lutar, né? Mas o meu professor hoje, ele fala pra gente assim, o camp ele não serve para você ver só as qualidades da pessoa na qual você vai lutar, entendeu? Você também tem que ver as suas qualidades. Como você pode ganhar da pessoa, como vai desenrolar a luta. Porque às vezes a gente espera que a luta seja só, sei lá, na trocação e a pessoa vem para te derrubar. Então acho que você tem que estar preparado para todas as áreas, né? Não pode só treinar, ela vai querer trocar comigo e daí chegar na hora da luta ela vai querer te derrubar. Não, tem que estar treinando tudo,
tem que estar preparado para tudo. Claro, a gente vai focar, tipo, no que a pessoa faz melhor, no que você faz melhor e tentar fazer uma estratégia. E você escolhe seus adversários quando vai lutar assim, ou o evento tipo te dá 3 opções, ou você vai direto e fala assim, eu quero lutar com fulano depois que acaba uma luta? Então, no UFC, eles que mandam a luta pra gente, né? Eles mandam o adversário, a data e a gente faz a luta. Aqui no Brasil, geralmente tem os professores que ajudam, né? Que fazem os casamentos da luta, mandam o nosso nome para algum evento. E aí eles tentam casar uma luta ali com a outra atleta. Mas aí você pode palpitar nisso, fala, pô, acho que minha luta, o meu jogo não casa com esse aí, eu vou dar uma segurada aqui. Ou não tem essa não, o negócio é meter porrada e se dane. Cara, até tem atletas que fazem isso, mas eu não acho isso muito legal, não. Eu acho que se as pessoas estão te oferecendo uma luta, né, que às vezes... eu acho que o principal é, tipo, o cartel ser meio parecido, né? Porque às vezes pegar uma estreante, por exemplo, e uma menina que tem 10 vitórias, eu acho desigual, mas se a pessoa tem 10 lutas, a outra também tem 10 lutas, eu acho que tem que lutar, né? Não tem outra escolha, não tem que ficar correndo de luta. Melissa, lá de fora, assim, do UFC lá fora, quem que você gostaria de sair na mão? Né? Dentro do octógono, é claro. Assim, essa era uma que eu queria desafiar um dia, assim, quem que você... Então, não que, eu digo, eu quero desafiar, mas eu acho que todo atleta, né, quando ele começa a treinar, ele visa chegar em algum lugar. Hoje eu tô dentro do UFC, eu acho que eu viso chegar entre os top 5 da categoria, viso um dia estar disputando o cinturão. E a dona do cinturão da minha categoria é a Valentina, então eu acho que, claro, um passo de cada vez, mas eu acho que todo atleta sonha em chegar no cinturão, né? Que eu acho que é o maior sonho de todo mundo, né? Chegar onde os campeões chegam, né? E com todo respeito à Valentina, depois que você ganhar dela, você volta aqui falar com a gente? O Guilherme Medigano mesmo. Volta. Aí sim. A rivalidade ela é importante, mas uma coisa que existe muito no esporte é o respeito pelo outro, né? Então, assim, quero chegar lá, lutar com os 5 primeiros, tal. Então, existe essa rivalidade que é importante, que vende. A rivalidade vende, né? Aquela coisa do... Né? Mas, ao mesmo tempo, existe o respeito, né, Melissa? Assim, eu acho que não tem como falar que todo mundo não vai passar por isso, porque eu acho que a maioria dos atletas passaram já por tudo isso, né? De não ter patrocínio, de precisar, de querer correr atrás do seu sonho. Então, acho que todo mundo está nesse mesmo caminho, né? Querendo viver do sonho, viver da luta, que é muito difícil. Então, acho que tem que ter, sim, um respeito entre os atletas, porque todo mundo está atrás do mesmo objetivo, né? E dentro das academias, Melissa, não tem nenhum tipo de vaidade assim? Nunca trombou com alguém, tipo, um cara vaidoso que se ele tiver que te machucar, vou machucar ela, mas não vou deixar ela me finalizar, sabe? Tem isso ou nunca passou por isso? Já passei, sim. Acho que principalmente depois que eu assinei com o UFC, né? Eu acho que hoje você chega na academia, as pessoas já te olham de uma forma diferente. Ela é atleta do UFC, então eu tenho que ir forte com ela, né? Eu acho que, sim, isso acontece sim, principalmente com os homens, né? Eles olham você já com um olhar que você é, sei lá, uma pessoa que eles têm que bater, que eles têm que surrar. Mas eu acho que eu sempre tive muito jogo de cintura em relação a isso. Eu sempre treinei com homens também, agora que eu treino com meninas. Então, acho que eu consigo levar isso.